Boa noite. Hoje, quinta-feira, e o meu convidado é o doutor Dirceu Silveira, delegado regional de Joinville. Nós vamos conversar sobre a questão da violência de Joinville, óbvio, e vamos transitar por outras questões que estão por aí, inclusive em votação no Congresso Nacional, que é a redução da maioridade penal. Antes, duas informações rapidinha. Larissa Brandão, secretária da Saúde, semana passada pediu ao prefeito Udo Deller para deixar o cargo. O que ela argumentou? A Secretaria da Saúde já é uma demanda, gera uma demanda de compromisso, de dedicação imensa. E, além disso, ela, como advogada, tinha que sustentar a própria defesa da Secretaria e da secretária junto ao Judiciário, porque não tinha qualquer colaboração, não tinha a menor colaboração da Procuradoria Jurídica do município, salvo algumas exceções. E hoje o prefeito pediu que ela reconsiderasse, o prefeito a considera como uma das melhores colaboradoras do governo dele, uma das melhores secretárias, mais atuante, mais eficiente, reduziu imensamente as reclamações na área da saúde com a Larissa lá, e é verdade. Mas na manhã dessa quinta-feira, a Larissa chegou e disse: prefeito, não vou ficar, não posso ficar, está sendo danoso para mim e tal. E mesmo assim o prefeito pediu que ela fizesse a transição e participasse da escolha da sucessora. E a escolha já saiu, agora no final da tarde, e vai ser Franciele Schultz. Franciele, ela é uma procuradora, como a Larissa já era, diretora executiva da Procuradoria, e, enfim, vai substituir a colega, é mais uma mulher a tocar a Secretaria da Saúde. A Franciele é casada, tem filhos, é uma mãe, então tem aí provavelmente um pouco mais de sensibilidade no trato dessas questões todas. Boa sorte para a dona Franciele Schultz, e ela vai precisar. É minha amiga no Face. Amanhã, 19 horas, no Teatro Juarez Machado, o governo do estado, pela Secretaria Regional de Desenvolvimento, que é ocupada, comandada pela Simone Chirame, celebra um convênio com a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina, no valor de 8,7 milhões. É muito pouco dinheiro, portanto, que essa gente faz, que atende 1/3 da população catarinense nas questões de bombeiro. Esse dinheiro vai ser repassado em parcelas até o final do ano, e não é só para os bombeiros voluntários de Joinville, é para os bombeiros voluntários de todo o estado. Então vai ser um evento interessante, é um reconhecimento pelo imenso trabalho dessas corporações. O governo já estava atrasado, tá? Não está fazendo nenhum gesto novo, já estava atrasado, mas que bom que veio isso, e o dinheiro se destina, claro, a melhorias, a tecnologias e a equipamentos. Agora vamos à conversa com o Dirceu. Bem-vindo, Dirceu. Muito obrigado mais uma vez a oportunidade tão magnífica, João Francisco, e podemos, como eu sempre digo, prestarmos informações das atividades da Polícia Civil, não só em Joinville, mas na região norte catarinense, que hoje, e como sempre, é uma das regiões mais importantes do estado de Santa Catarina. Quer seja pela sua capacidade do PIB estadual, quer seja também pela sua população. Nós temos aqui um contingenciamento de pessoas na região norte de Santa Catarina, significativa, é a maior parcela populacional do estado, e obviamente com os incrementos, e obviamente com os incrementos últimos aí de chegadas de empresas aqui na região norte, cada vez mais as cidades, não só de Joinville, mas todas as cidades satélites da Joinville crescem significativamente. E Joinville tem uma característica, como Garuva, como Itapuá, que é próxima, né, à divisa do estado do Paraná. Nós estamos aqui muito próximo de Curitiba, né? É a porta da entrada do estado de Santa Catarina,
é a cidade de Porto, no estado de Santa Catarina, e acabamos nós todos aqui recebendo todos esses fluxos aqui em Joinville. O que, de uma certa forma, é positivo para a cidade, mas com certeza traz preocupações e nós temos que ficar atentos a essas preocupações. Doutor Disseu, uma radiografia rápida da questão. O contingente de policiais civis é sabidamente inferior às necessidades e o mesmo se dá com a polícia militar. Quando se coteja o número de homicídios que temos aqui em Joinville, né, o número de homicídios por 100 mil habitantes, ainda dá para dizer, diante dos números de outros lugares do mundo, que é uma cidade pacífica, que não é violenta, mas a verdade é que os homicídios, eles têm crescido de uma forma espantosa até, né? E sempre que se mata alguém, e se mata da maneira que vem acontecendo aqui em Joinville, que são verdadeiras execuções, né? Uma cidade onde estava acostumado até a viver com homicídio, mas era o sujeito que se desentendia no bar, um dava um tiro no outro, dava uma facada, sabia-se o porquê isso estava acontecendo. E agora o que se vê são execuções, é um cara de moto bate na porta e fuzila o sujeito dentro de casa, dentro do bar, onde quer que encontre, até na rua. O que está acontecendo? Sabemos que aumentou tudo isso que aconteceu com a cidade em termos de desenvolvimento, atrai um mau elemento. Claro. Mas o que está acontecendo? Tem briga de facções criminosas, dessas conhecidas? O que realmente a polícia já identificou em Joinville? Bom, para nós contextualizarmos toda essa situação, primeiro eu diria assim, né, João Francisco, é inegável que as estruturas de segurança pública, elas devam e têm que sofrer os seus incrementos para que nós tenhamos os atendimentos satisfatórios à população da região norte do estado de Santa Catarina. Eu falo aqui pela Polícia Civil. Hoje nós temos uma demanda nas nossas unidades policiais civis que você acaba sendo seletivo em algumas ocorrências policiais. E, obviamente, quando você passa a ser seletivo nesse ambiente, isso traz algumas preocupações. A questão do homicídio ou dos homicídios, e vamos aqui citar, conversávamos há poucos dias aí com um colega, Portugal registrou no país 100 homicídios. E nós estamos no município do estado de Santa Catarina com um número aí de 58, 60 homicídios no decorrer desse ano. Preocupa e preocupa muito. Mas a motivação, e aí, claro, você tem todo um aparato de inteligência, um aparato investigativo para que você consiga fazer um diagnóstico de todos esses acontecimentos e toda essa problemática. E hoje nós temos identificado no estado de Santa Catarina, e não só Joinville não está privilegiada nesse contexto, mas nós temos identificado, e a motivação desse crime é que nós temos facções criminosas em determinados ambientes, em Joinville, Blumenau, Chapecó, Itajaí, Florianópolis, esses centros de maior densidade demográfica, com maior concentração de população, passaram a ser alvo dessa disputa entre essas facções para que eles possam, então, ter o domínio sobre o tráfico de drogas, que é o motivador principal com relação à questão do homicídio. Há uma facção vinda de outro estado da federação, querendo se estabelecer no estado de Santa Catarina, e há uma facção aqui dentro do estado de Santa Catarina resistindo a esses indivíduos que estão querendo aqui se estabelecer. E nisso tudo criou-se uma disputa, só que essa desavença entre esses indivíduos não fica numa discussão de pessoas civilizadas, fica num ambiente muito mais violento, né? E a partir daí, então, eles passaram a se degladiar com o emprego de armas de fogo e nessa situação toda, a preocupação maior é o fato acontecido, por exemplo, com aquela criança que foi vítima de um disparo de arma de fogo numa via pública. Ninguém vai me dizer que aquela criança com 6 anos de idade tivesse qualquer tipo de envolvimento com o mundo do crime. Pelo contrário, uma criança ingênua, inocente, que foi ceifada da sua vida.
Então, o que nos preocupa principalmente, e por isso toda essa mobilização em termos de segurança pública, é que nós tínhamos que frear esses ambientes e esses pontos críticos identificados, principalmente alguns bairros, os bairros principais das incidências criminais, estão lá no Jardim Paraíso e aqui no Panaguamirim. São os dois ambientes que nós temos um número maior de crimes contra pessoas acontecidos nesse ano. Então, existe toda uma mobilização policial para que nós consigamos restabelecer a segurança desses ambientes, levar a sensação de segurança a toda essa população e, num mesmo momento, a Polícia Civil, por sua vez, que tem essa responsabilidade e atribuição da parte investigativa de Polícia Judiciária, está com um contingente de policiais civis aqui em Joinville, na divisão de investigação criminal, buscando a identificação das autorias desses crimes contra pessoas já acontecidos. As provas e as informações que nós temos hoje nos inquéritos policiais e com o aporte dessa mão de obra, nós queremos crer que nós, num prazo razoável aí, apesar de que a investigação criminal, você estabelecer prazo é algo difícil, enfim, em decorrência de uma série de fatores, mas nós acreditamos que, em razão, com esse aporte de policiais civis, os dois delegados que presidem esses inquéritos policiais, somado mais a um outro delegado que está chegando, que está conosco agora, vai se, pelo menos, nesse primeiro momento, conseguir fazer um raio-x maior e, com certeza, nós temos uma possibilidade aí de fazer um encaminhamento desses procedimentos policiais ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, numa tentativa aí de responsabilizar e frear definitivamente essa tentativa desses indivíduos transformarem alguns ambientes em ambientes de altíssimo risco e periculosidade. Doutor Liceu, a Polícia de Santa Catarina, a Polícia Civil catarinense, desde do final da década de 70, ela sempre se notabilizou como uma polícia de inteligência, uma polícia muito eficiente na solução dos casos. Não quero fazer um chute, mas sim, o tanto que eu me lembro, nós não temos nenhum caso de sequestro não solucionado. Sim, todos foram solucionados, perfeito, todos os autores foram identificados, foram presos. O senhor fez parte dessa elite, chegou aqui em Joinville na década de 90, né, como um investigador notável da Polícia Civil. E o que é possível dizer? Você acabou de dizer que duas facções em conflito. A ONU acabou de dizer que o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de droga, e se tem consumo é porque virou um grande negócio, porque a droga não é barata. Sem dúvida. Né? A mobilidade dos bandidos hoje é muito grande. Antes o cara pegava um ônibus, agora ele rouba um carro, ele tem o carro, ele tem quem busca. Ele voa. Né? Ele voa. Né? Lá em Florianópolis tinha contratado um brasileiro que lutou pelos Estados Unidos, foi até condecorado, para treinar vagabundo para matar os concorrentes. Sim, sim. Como é que a polícia pode agir agora e o que mudou no crime do início da sua vida como investigador e delegado para cá? Bom, as políticas penais hoje existentes no Brasil, e eu sou um pouco crítico em relação a algumas delas, principalmente a questão de você não responsabilizar com mais contundência o usuário de droga. Há um entendimento, e eu aqui não quero polemizar o assunto, até porque não é a razão da nossa conversa, mas quando você abranda muito determinados comportamentos, você cria mecanismos para quem está do lado conseguir se valer desses comportamentos e atingir objetivos. Então, nós temos cada vez mais uma juventude precocemente introduzida nesse meio. Nós temos crianças hoje inseridas nesse contexto do consumo da droga, e cada vez mais você vê essa juventude ou essas crianças inseridas no contexto do uso
por aquele narcotraficante para que ele faça, às vezes, do indivíduo que vai entregar para o consumidor essa substância entorpecente. As políticas de segurança vencer só pela repressão também não vão ser eficientes e eficazes. Nós teríamos que fazer uma cruzada de entendimento e comportamento que vai desde a conscientização daquele indivíduo que está iniciando lá na sua pré-infância, na idade escolar, e que nós conseguimos fazer um convencimento. Eu cito com muita propriedade a questão do tabagismo. Hoje, você encontrar uma pessoa fumando é algo meio... Só um pouco a vergonha na cara como eu, e olha, cada vez mais difícil. E esse indivíduo, quando ele vai fumar, ele se sente menos à vontade do que algumas décadas atrás. Você pegar uma década atrás, ele puxava a sua carteira de cigarro... Estaríamos conversando e fumando aqui. Com tranquilidade. Hoje esse indivíduo respeita o próximo, ele não fuma em ambientes fechados, enfim, locais públicos, existe uma série de regras. Então, há uma necessidade, primeiro, da conscientização dessa juventude que está se iniciando, segundo, há uma necessidade de que nós possamos regrar isso com um pouquinho mais de contundência, de uma forma tal que esse indivíduo que faça o uso também tem uma responsabilidade em razão de que ele é um dos que movimenta toda essa cadeia e o resultado que nós vemos hoje na rua da morte, desse confronto, dessa disputa de espaço, é o resultado inicial, é a questão do poder pela traficância da droga. Porque a droga, a substância entorpecente hoje, ela é um mercado rentável. Ela é um mercado rentável. Hoje o cidadão consegue, ele faz movimentar valores significativos quando ele se introduz nesse universo e ele acaba tendo uma oportunidade muito mais do que se ele for trabalhar numa empresa 8 horas por dia ou 6 horas por dia. Ele indo para esse universo da droga, poucas horas ou algumas horas de trabalho, ele vai ter uma renda muito maior. Então, o que a gente vê cada vez mais... E o risco está cada vez menor, né? É um atrativo muito grande para que os indivíduos se insiram nesse contexto e eles consigam daí, então, fazer com que nós vivenciemos algumas situações de risco. Especialmente com alguns ingredientes. Algumas substâncias novas, né, introduzidas no mercado da droga. Está das metanfetamina. Com as baladas noturnas, né, essas festas com horas de durações, enfim. Como também a questão das redes sociais, né? Que hoje você conversar com um indivíduo daqui do outro lado do mundo, muito facilmente se faz isso. Então, existem alguns componentes hoje que são facilitadores e é aí que as polícias, principalmente as polícias que têm essa incumbência investigativa, as polícias judiciárias, estão fazendo um investimento significativo e maciço na inteligência policial. Hoje nós temos setores dentro da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina dedicado única e exclusivamente à inteligência policial. Não se consegue fazer, ou dificilmente você consegue algum êxito se você não tenha toda uma estrutura de inteligência funcionando por trás de uma investigação policial. Doutor Disseu, lá na década de 80, a eficiência da investigação judiciária, do investigador policial, ela se devia... Pelo testemunho. Pelo testemunho, pela informação. Pela informação. Né? Pelo cagueta, que nem dizia a turma, né? Se você tivesse um universo de informantes grande, você era mais eficiente. Você tinha uma rede de informantes. De informantes. Exatamente. E era um contato pessoal. Sim, de confiança, inclusive. Isso é uma coisa romântica, né? Não foi só interrompendo. E não deixa de ser hoje também existe isso, né? Mas numa intensidade muito menor. O policial civil, o investigador, ele tinha a sua rede de informantes, uma rede de contato, e que aquele indivíduo era lá o do quartelão, lá, que comandava o quartelão, o inspetor de quarteirão, o dono do estabelecimento comercial,
enfim, ele tinha uma senhora dona de casa, enfim, ele tinha esse contato com aquelas pessoas, e aquelas pessoas tinham uma lealdade, uma fidelidade com esse indivíduo, com esse servidor, com esse profissional, que era tamanho assim, ó, acontecido o fato, poucos minutos ou poucas horas depois, isso chegava nesse policial com uma rapidez e com uma celeridade imensa. Hoje, dado algumas motivações, e principalmente pelo medo das pessoas, e isso é compreensível, se envolverem, em que pese a gente tenha toda uma estrutura de não comprometer, de preservar a informação, a origem, enfim, as pessoas sempre ficam reticentes em passar essa informação. Mas hoje se investe muito mais na tecnologia. Se recuou um pouco desse contato com a pessoa, com esse informante, e hoje você tem muito mais a tecnologia funcionando nesse ambiente. Eu lembro, talvez tu até o conheceu, um investigador da polícia de Florianópolis, veterano, chamado Tião, Sim. que era um especialista em recuperar carro roubado. Sim. E aí um dia, a gente conversando com o Tião na roda, ele disse, eu tenho que ir porque um informante me deu uma dica que tem um carro roubado e tem drogas lá em tal lugar. Aí alguém disse, Tião, não pode deixar isso para mim. O meu informante, ele me dá a informação, mas ele me cobra resultado. Sim. Se eu decepcionar ele não me dá mais informação. É a relação de confiança, né? Você passa a informação na expectativa de que aquela informação repassada tenha o resultado esperado. Perde-se a relação de confiança. Isso obviamente, é muito natural. Você tem a expectativa e você fica observando. Olha, eu estou me expondo, estou passando uma informação, estou correndo risco. E aí? O que vai acontecer? Então, isso com certeza é verdadeiro, sim. Isso é verdadeiro, então. É verdadeiro, com certeza. E a questão a Polícia Civil, a polícia que o senhor comanda aqui em Joinville, já identificou, isso não deve ser palpite, deve ser certeza, que são duas facções em conflito. Com certeza. E uma delas de fora do Estado. Sim. Vamos dar um nome que não merece, mas os soldados dessa facção extra-catarinense, eles vêm de fora ou já são arregimentados aqui entre dissidências dos grupos que tem aqui? Mundo globalizado, né, João Francisco, como a gente diz, né? Então, o que acontece? O sistema prisional, e não estou atribuindo aqui ao sistema prisional o Estado, estou dizendo o sistema prisional, em razão da prática de alguns ilícitos acontecidos aqui e lá, trocaram, ou seja, indivíduos acabaram presos aqui, acabaram presos lá, e nesse universo eles acabaram se encontrando dentro desse sistema prisional, e daí então nasceram, como nasceu essas facções em estados outros da federação, nasceram aqui em Santa Catarina e introduziram-se através do sistema prisional principalmente. Lamentável, né? E as armas, doutor Dirceu? Que é um problema que é uma ferramenta que vem de fora, vem porque as fronteiras brasileiras são porosas nessa questão, né? É também um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Não, mas você hoje não encontra esse número significativo de armas, no caso contrabandeada ou adquirida de fora. Há um número de armas circulantes que são resultantes de práticas de crimes ou outros, furto, roubos, enfim, e que ficam circulando na mão desses indivíduos. Então, essas quadrilhas, elas têm lá uma determinada arma de fogo que é empregada para o roubo do carro forte, para o roubo a banco agora. Sim, são até alugadas, né? Isso, então ela circula dentro dessa quadrilha. Então, não há esse número de armas, que cada um deles possui uma arma, especialmente essas armas de maior potencial, essas de maior poder ofensivo. Essas armas, geralmente, elas circulam para os indivíduos, dependendo da ação que eles vão praticar. Mas há uns 15 anos... Não vamos ignorar, claro, que eventualmente possa acontecer... Há uns 15 anos, a polícia, um pouquinho mais, a polícia começou a se equipar, tanto a civil quanto a militar, Sim. com as 380, o 9mm curto. Né? E hoje é raro você ver, e essas armas eram raras, o policial que tinha daquela, começou com os delegados, os oficiais, e demorou para chegar lá embaixo. Outro dia eu ainda vi aqui na PM um sujeito com 38 na cinta. Mas hoje é raro você
ver alguém praticar um crime com 38. Né? Eles já estão olhando com monospreso até por 380, de 9 milímetros para cima, do 9 milímetros longo para cima. Hoje as polícias do Brasil, e especialmente aqui em Santa Catarina, usam um calibre que nós chamamos de calibre .40. .40, né? Que é o que determina um calibre urbano, ele tem o poder de impacto, ele não é perfurante nem transfixante, enfim, tem uma série de conotações técnicas que determinam que as polícias façam uso desse calibre. Mas ainda o grande número de crimes contra a pessoa praticado nesse mundo desses indivíduos ainda é o calibre nominal 38. Ele ainda impera nesse universo. Vez ou outra você encontra lá o 380, com muita raridade você encontra um 9 milímetros, mas ainda impera o calibre nominal 38, ele ainda impera nesse universo aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e ao voltarmos eu vou conversar com o doutor Dirceu Silveira, delegado regional da Polícia Civil de Joinville, sobre em que pé estão efetivamente, detalhadamente, as investigações para ver se reduz o número de homicídios em Joinville. É um minutinho só. Bem, estamos de volta. E o meu entrevistado, a pessoa com quem está aqui comigo a trocar ideias, e é um parceiro de longa data, desde o Jornal Notícia na década de 90, só que na época ele tinha mais contato, era com a Arley, que era a repórter, Arley Zimmermann, que era a jornalista, ela e o Marquinhos, da editoria de polícia. Nós conversamos muitas vezes e o assunto é, evidentemente, a violência em Joinville. E a pergunta agora é, doutor Dirceu, o senhor foi, de alguma forma, a sua equipe reforçada, pelo menos temporariamente, com um grupo que veio de Florianópolis. Já tem identificado autores desses homicídios? Já tem nomes que estão sendo buscados ou ainda está na fase de levantamento, como diria o velho Noronha? Não, nós já temos encaminhado algumas investigações que estavam pendentes de algumas diligências desde o dia de ontem. Esse efetivo policial está na rua com oitiva de pessoas, testemunhas, enfim, já tem toda uma movimentação nos inquéritos policiais. Um dos procedimentos que nós nos dedicamos, que a Polícia Civil dedicou-se, e até porque foi uma situação primeira experiência no estado de Santa Catarina, infelizmente, com relação à morte daquela criança, né? Pegando um fogo cruzado. Exatamente. Né? Então, assim, por um empenho e uma dedicação do delegado Luiz Felipe, que está presidindo esse inquérito policial, num período de menos de 24 horas, nós já tínhamos essas autorias definidas, alguns indivíduos presos e agora, mais recentemente, outros foram encontrados, enfim. Então, esse procedimento policial já está bem encaminhado. Há apreensões de armas de fogo, que possivelmente essas armas de fogo apreendidas, elas tenham circulado em ambientes que tenham praticado mais de um crime. Agora é uma questão de nós encaminharmos essas armas de fogo ao Instituto Geral de Perícia para que possamos, então, através de um exame de balística, enfim, uma questão técnica agora, identificarmos em que ambientes, em que oportunidade, em quem foram vítimas e possivelmente nós tenhamos aí alguns resultados bem positivos em relação a esses fatos. Aqui em Joinville nós temos na primeira vara crime a doutora Schubert, que é uma juíza na contramão dessa doutrina que eu reputo estúpida do tal do garantismo. Ela acha que criminoso tem que ser punido e ir para a cadeia. Como está a relação da Polícia Civil com o Judiciário diante desse conflito de doutrinas entre a retributiva e o tal do garantismo? Não, da nossa parte não existe absolutamente nenhum conflito. O conflito que eu digo muito pelo contrário. Cabe à Polícia Civil, encontrado alguém numa condição de uma transgressão de uma norma penal,
cumprir com o seu papel constitucional e responsabilizar aquele indivíduo pela prática desse crime. Obviamente que os entendimentos jurídicos aí com relação às interpretações, eu sempre digo, elas existem e estão aí, e assim é o mundo jurídico, né? As interpretações estão em abertas e as discussões são sempre salutares. A Polícia Civil não faz esse ambiente. A Polícia Civil aplica o direito positivo no primeiro momento. Então, se o indivíduo subtraiu um objeto qualquer, ele vai responder pelo crime de furto. Se ele tirou a vida de uma pessoa, ele vai responder pelo crime de homicídio. Se ele praticou uma fraude, ele vai responder por esse crime. Então, as discussões a posteriori, feitas na ação penal, em que se estabelece o contraditório com a presença do Ministério Público, da ampla defesa e aí sim um juiz para julgar esse processo, é que podem dar vazão para essas interpretações e entendimentos. Mas nós, num primeiro momento, cabe à Polícia Civil, de uma forma bem objetiva, a aplicação do direito positivo. Mas não é frustrante, doutor Dirceu, monta um bom inquérito, prova a culpa, a justiça condena, vai ser condenado a 17 anos em regime fechado. Aí passa 5, 6 anos e lá está o cara na rua. Não. O que é frustrante, e aí é que a gente faz a crítica, é que nós temos que fazer uma revisão penal e processual penal. Isso demanda com urgência. Nós temos aí uma colcha de retalho a cada momento, a cada situação acontecida, cria-se uma legislação e aplica essa legislação em razão de um fato específico acontecido. O que nós necessariamente precisamos é pararmos e pensarmos o que realmente nós queremos em termos de Código Penal, da legislação processual penal, enfim. Então, o direito positivo penal e o direito adjetivo penal, ele precisa ser analisado, estudado com a realidade do país. O que realmente o país precisa como políticas criminais. E isso sim é que tem que ser analisado. O que nós temos hoje é uma legislação cheia de costuras, né? E a cada momento, a cada instante você faz uma costura e aquela costura serve para aquela situação. Então, o que nós precisamos realmente é fazer uma avaliação dentro desse contexto e criarmos uma legislação atualizada com políticas criminais claras e objetivas, para que nós, operadores do direito, consigamos aí, com muito mais tranquilidade, propiciar, quem sabe até indo para o lado do garantismo, como se diz, ou da repressão, ou enfim, mas tem que se ter uma definição. Hoje as interpretações, não só a nível de primeiro, de segundo, mas também de terceiro grau, tem de acordo com algumas demandas e entendimentos. 2 fatos para sua reflexão. Pesquisas de institutos diversos mostram que, em média, 80% da população brasileira querem a redução da maioridade penal. Uma parte dos legisladores também entendem assim. E um grupo, que esse grupo sai desse 20% que não quer a maioridade penal, impede o Congresso de votar, inibe, torna acanhado, e essa coisa fica, e a própria imprensa dá cobertura para isso. Sim. Como o policial aqui na rua, que quando se defronta com um menor de 16 anos, é um homem de 1,80 m, de 1,70 m, mais forte do que a maioria dos policiais que estão ali, armado, olha para isso tudo. Vocês são ouvidos? Não, nós voltamos na questão da colcha do retalho, né? Então, tem um clamor social, há uma discussão, mas não se pensa isso de uma maneira geral. Esse contexto, essa contextualização de você imputar a responsabilidade criminal a um indivíduo que tenha 16 ou 17 anos de idade, tem algumas interrogações que devam ser respondidas. Por exemplo, onde e como esse indivíduo vai cumprir a sua pena? Ele vai ser... Isso não é problema do Estado, lá na frente?
A sociedade não quer que o criminoso pague pelo crime que ele fez. Ele vai ser cooptado do seu ambiente e vai ser levado para onde? Nós temos que fazer uma... Deixa eu lhe ser muito franco. Claro. Eu estou me lixando para onde ele vai, contanto que ele vai para a cadeia e nunca mais apareça nas ruas. Não. E eu acho que a maioria do povo pensa isso. Claro, com certeza. Numa avaliação objetiva, sem você analisar esse contexto, a resposta é assim, ó, impute a ele responsabilidade e tranque ele na cadeia. Na qual cadeia? Em que momento que ele vai preso? Em que oportunidade que esse indivíduo vai ter essa condição de estar convivendo? Com quem que ele vai conviver? Quais são as oportunidades que ele vai ter de uma possível ressocialização, já porque ele vai com 16 anos de idade para um sistema prisional, ele vai cumprir 5, 10, 15, 20 anos, no máximo, ou 30 anos, ele vai sair de lá com 40. Até hoje só o Acácio cumpriu. Só o Acácio que cumpriu e teve a infelicidade, enfim. Então, esse indivíduo, ele vai voltar muito novo para o convívio social. Então, nós temos que pensar, e por isso que eu digo assim, ó, esse contexto de você querer esse imediatismo sem colocar isso dentro de um panorama geral, de uma visão holística, é uma coisa temerária. Todos nós temos o entendimento que um jovem, aos 16 anos de idade, tem a interpretação, sem sombra de dúvida, do que é certo e errado. Sim, porque correto? Você teve, não teve? Não tinha? Nenhum de nós tem essa dúvida. Eu tinha. Claro, nenhum de nós tem dúvida. Sabia que era certo e que era errado. O cidadão chegar aos 16 anos de idade, ele sabe que determinadas condutas são erradas e determinadas condutas são certas. Então, ele tem esse discernimento. Ele já sabe, até porque ele vive num mundo globalizado, com uma informação atualizada e de forma instantânea, online. Ele pode ter isso a qualquer momento. Mas o Estado não pode virar as costas para esse indivíduo e não se preocupar com o que vai acontecer com esse indivíduo. Não pode. O Estado tem a obrigação. Existia uma proposta, numa das propostas, falava que a presença do menor, uma das propostas... Agravasse a pena do a pena do maior. Então, o menor levado à condição da prática do crime, identificado que ele estava sendo cooptado por um indivíduo maior de idade, aquele indivíduo maior de idade era responsabilizado em relação àquele indivíduo menor de idade. Agravava a sua pena. Hoje o projeto que está tramitando, que está encaminhando, não é o que a sociedade queria. O que a sociedade queria, assim, o cidadão praticou um crime aos 16 anos de idade, cadeia. Independente do que ele fez, cadeia, preso, enfim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantos anos o senhor tem de polícia? Mais de 30. Mas hoje o indivíduo que vai ser responsabilizado criminalmente, entre aspas, que seria essa responsabilidade da pena, né? Da pena, mais precisamente, né? E não, porque ele é, tanto menor como menor de idade, ele é responsabilizado criminalmente, mas de uma forma mais atenuante, enfim. Hoje, os crimes que estariam responsabilizando esse indivíduo são aqueles crimes ditos como hediondos e desclassificando aí a questão do tráfico de drogas. Que eu penso que não deveria desqualificar. Então, assim, são as colchas de retalho dentro do Congresso Nacional, discutindo uma legislação, e o resultado dessa legislação, eu acredito que não vai atender o reclamo social, não vai atender o Estado, e nós vamos continuar... O senhor está com 35 anos de polícia. Está agora no gabinete, mas você é homem de rua. Sim. Tem uma história de rua. Eu lhe pergunto, algum daqueles menores, desses menores que metem uma arma, metem bala, dão facada, que lá no início que o senhor os prendeu, que hoje deve ser homens de 50 anos, se vivos estão, e muito alguns pouco mortos. deve estar vivo. Alguns mortos. Alguns se recuperou? Olha, não tenho notícia. Não tenho notícia. Inclusive, nós temos aí indivíduos que se iniciaram no mundo do crime aqui, que foram a óbito aí em confrontos. Sim, a maioria não chega aos 40. Lamentavelmente. Né? Doutor Dirceu, é sempre muito bom conversar com um policial de escola e que está no comando da nossa polícia. Gostei da provocação.
da menoridade. Acho que nós teremos que fazer uma discutir. discussão. Eu penso que a polícia tem que ser mais ouvida, porque ela é que vê. Mais abrangente e aprofundada com relação a esse tema do que essa discussão simplista de que o cidadão aos 16 anos de idade tem que ser punido com a mesma severidade que o cidadão maior de idade. Isso tudo é muito difícil. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, e com o Dirceu, daqui um tempo aí, mais uns 30 dias, porque ele é sempre uma boa conversa.